Nós estamos finalmente, chegou o dia, o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus. Quem vai dar glória a Deus por isso? Hoje é o dia em que os seguidores de Cristo em todo o mundo celebram a ressurreição de Jesus. Esse Filho de Deus, que caminhou entre nós, que viveu como homem, que encarnou, que ele se tornou um homem, um ser humano como eu e você, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e agora vive para sempre. Ele está vivo aqui hoje, nessa noite. Você crê que Ele está aqui hoje? Amém? Portanto, a Bíblia diz que todos nós, por causa da sua morte, de uma vez por todas, todos nós estamos sendo santificados pelos efeitos da morte do corpo de Cristo. E nos alcançou até hoje, vai nos alcançar até o dia que Ele voltar. Quem recebe, crê, diga glória a Deus. Amém. Portanto, vamos ler nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 12. Gênesis, Êxodo capítulo 12. Nós vamos ficar todos de pé por um instante. Vamos ler a palavra de Deus. Também eu gostaria de lhe pedir, por gentileza, se você não desligou seu celular ou ainda não colocou no silencioso, faça isso agora, por favor, porque durante a mensagem, pode ter certeza, Deus não vai chamar você no celular. Deus vai falar através do Espírito dele ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga comigo, por favor: um cordeiro para cada família. Outra vez: um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Diga comigo: o sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 21, ainda do capítulo 12.
Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Até aqui o versículo 28, que o Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Pai bendito, te damos graças, porque a Páscoa é uma festa que nós celebramos, porque as Sagradas Escrituras nos ensinam e nos falam a respeito dela. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E nós te louvamos pelo sangue desse Cordeiro, que chegou até nós, que é capaz de nos limpar, nos lavar, nos purificar e nos dar vida eterna. Nós pedimos que nessa hora o Senhor inunde esse lugar mais uma vez com a tua bênção, com a tua presença, com a tua bondade, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Pai, vem aos corações agora e traz entendimento, sabedoria, compreensão e revelação na palavra de Deus. Repreendemos agora todo espírito contrário, todo espírito que se levanta para distrair, para dispersar, para roubar a semente. Nós proibimos agora e declaramos que o Senhor abre o nosso entendimento para receber no nosso espírito aquilo que o Espírito Santo quer dizer a essa igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. Todos dizem? Amém. Pode assentar, queridos. Meus amados, a Bíblia Sagrada diz que a Páscoa é bem anterior à vinda de Cristo. Muito antes de Cristo, a Páscoa já existia. Nós estamos falando alguma coisa como 3.500 anos atrás. É um bom tempo, aproximadamente. Quando os israelitas estavam presos ou escravos na terra do Egito, e ali Deus move as águas, ali Deus chama Moisés e dá a ele uma tarefa de resgatar aquele povo. Portanto, a Páscoa é uma história de milagre, é um milagre que acontece de uma forma muito poderosa. A Páscoa é uma história, a Páscoa tem origem nessa história de libertação de um povo, de uma nação que estava nascendo. Estima-se que aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas devem ter saído naquela noite, nessa última praga, a praga da morte dos primogênitos. A palavra Páscoa é uma tradução tem origem na palavra hebraica Pessah, que significa passagem ou passar por cima. Exatamente nesse dia, a última praga, 9 pragas já haviam acontecido na terra do Egito. Todas elas alcançaram o Egito, mas não alcançaram os filhos de Israel. Quem vai dar glória a Deus por isso? Simbolicamente, espiritualmente, irmão, nós vivemos no Egito. Nós vivemos numa Babilônia, vivemos num ambiente hostil, que é contra Deus. Assim era
no tempo dos filhos de Israel lá no Egito. Mas Deus disse que naquela noite o povo se preparasse, sacrificando o cordeiro, se preparando para aquele momento, porque Deus iria julgar, dentre outras coisas, os deuses do Egito. É como se Deus dissesse assim: olha, hoje é a noite que todos esses deuses vão ser expostos ao ridículo. Nenhum deles são Deus, coisa nenhuma. Eu vou mostrar o meu poder, mas vou mostrar o meu poder também protegendo aqueles que são meus. Você é de Jesus? Se você é de Jesus, você está debaixo dessa proteção. A Páscoa judaica, então, naquela primeira Páscoa, tinha alguns elementos. Como nós lemos no texto, lemos que o primeiro elemento era um cordeiro. Havia necessidade de ter um cordeiro para cada família. Irmãos, é impressionante como nós vemos Deus tratar a respeito da família. Nós vemos isso desde a primeira mensagem, como Deus se preocupa com a família. E aqui, mais uma vez, ele dá ordens a Moisés, dizendo: olha, você precisa pegar um cordeiro, precisa imolá-lo, mas precisa também fazer isso para a sua família. Se a família for pequena, você chama um vizinho. Se ela for muito pequena, chama mais outro, faça uma célula, amém? Glória a Deus. Como Jesus fez naquela última ceia, estava lá com os seus discípulos. Então, você chama mais alguém, mas não perca essa característica da família, do ajuntamento, da proteção, do lugar de alguém que se reúne numa casa, de pessoas que se reúnem numa casa. Assim era a primeira necessidade, um cordeiro para cada família, o primeiro elemento. O segundo elemento, ou segunda característica, é que esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito. Ele não podia ser machucado, ele não podia ser doente, ele não podia ter defeito nenhum. Ele era absolutamente um animal perfeito. O terceiro sinal, a terceira característica era o sinal do sangue. Aquela primeira Páscoa, o responsável por aquela casa deveria tomar do sangue daquele cordeiro e pintar os umbrais das suas portas, na verga das portas, porque o sangue seria como um sinal. Você, querido, veja só, escute isso, escute bem. Nós estamos fazendo uma aplicação espiritual de tudo que aconteceu na Páscoa, naquela primeira Páscoa, era um ensaio, era uma sombra, era uma introdução, era algo que Deus estava revelando que haveria de se cumprir 1.500 anos depois, aproximadamente, em Cristo. Nós vamos ver hoje que Cristo é o cumprimento completo, total, absoluto de todas aquelas exigências da Páscoa, e Ele mesmo se torna o nosso Cordeiro da Páscoa. Mas, assim como o responsável pela casa deveria tomar do sangue e colocar o sangue nas portas, assim você e eu também somos os responsáveis hoje para tomar desse sangue, não físico, agora espiritual, e pintar as nossas casas e colocar esse sangue como sinal, porque o sangue é o sinal da proteção de Deus na minha vida e na sua. Naquela noite, o livramento não seria automático. De todas as outras 9 pragas que já tinham acontecido, Deus disse que ia alcançar o povo do Egito, mas na terra de Gósen, onde os israelitas moravam, não chegou nada lá. Teve praga de gafanhoto, teve praga de rã, teve praga de muitas coisas, chuvas de pedras, nada disso chegou na terra de Gósen. Mas naquela noite, se aquela pessoa responsável pela sua casa não tivesse tomado do sangue passado na sua porta, alguém ali teria morrido. Porque existe uma coisa, Deus faz muita coisa por nós, mas tem algo que você precisa fazer. Ele não vai violar o seu livre-arbítrio. Ele respeita o que você decide, mas você tem que decidir isso. Pegar desse sangue, tomar dele, é uma decisão, dizer: eu quero isso para a minha vida hoje. Quem está me entendendo, diga amém. Portanto, é sua responsabilidade pegar esse sangue e
e manchar, e pintar, e deixá-lo visível na porta da sua casa. Você é o valente da sua casa, meu irmão, minha irmã. Você precisa fazer isso, especialmente estou falando aqui para os pais, para os maridos mais especificamente ainda. É tempo de você cuidar da sua casa. É tempo de você clamar por ela, de orar por ela. É tempo de você ensinar seus filhos a palavra de Deus. É tempo de você levar seus filhos para a igreja. Ah, pastor, meus filhos não querem ir para a igreja. Quantos anos seus filhos têm? 8, 10 anos. O quê? Você vai levá-los de todo jeito, meu filho. Você deixa de levar seu filho para a escola porque ele diz que não quer ir para a escola? Ah, não quero ir para a escola hoje não, estou cansado. Você vai assim mesmo. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer. Ah, o bichinho pode ficar traumatizado. Deixa ele crescer para você ver o que vai acontecer. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Enquanto você ora, clama, profetiza sobre seus filhos, abençoa, Deus vai te dar graça, e enquanto você toma do sangue do Cordeiro Celestial, do Cordeiro que é Jesus, e esconde a sua casa debaixo dessa proteção abençoada. Quem entendeu, diga amém. O que os israelitas não sabiam naquela noite é que eles estavam inaugurando uma celebração que iria durar pelos séculos dos séculos, ia chegar até nós. Mesmo aqueles que mais tarde continuaram fazendo ou celebrando a Páscoa, eles não tinham esse entendimento. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite você precisa ter cuidado com a falsa Páscoa. Porque em todo lugar, irmãos, que tem o verdadeiro, tem o falso. E olha, não fique com raiva do falso, não. O falso tem que acontecer, tem que aparecer para que o verdadeiro se estabeleça. Tem muitos falsos cristos por aí, mas só tem um verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Estão por aí tentando enganar. Existe, por exemplo, uma imitação muito grande. O reino das trevas, irmãos, é um reino de imitação. Ele quer imitar as coisas de Deus para ficar parecido. E assim ele faz. A falsa Páscoa é uma Páscoa sem Cristo. É uma Páscoa sem sangue que liberta e que redime. Mas quais são os elementos dessa Páscoa falsa? O primeiro elemento dessa Páscoa falsa é o coelhinho da Páscoa. Me engana que eu gosto. O que é o coelhinho da Páscoa? É porque o diabo, irmão, sempre vai preferir o coelhinho da Páscoa ao invés do cordeiro da Páscoa. Porque o coelhinho da Páscoa é só um bichinho bonitinho, que a gente fica tão assim, olha que coisinha mais fofa, que a gente quer dar um abraço, assim, quer pegar. Mas é só isso, não vai mais nada. O cordeiro da Páscoa não, tira o pecado do mundo e pode salvar a sua vida. E o diabo quer que você não saiba disso. O segundo elemento da falsa Páscoa é o ovo do chocolate. O que é o ovo do chocolate? Você já viu algum coelho botar ovo de chocolate? Nem ovo de qualidade nenhuma. Deixa só o ovo do chocolate agora. Depois é que eu vou liberar porque celebramos a Páscoa, por favor. Assim você já está me adiantando, eu estou perdendo já assim perdemos a surpresa, né? Ok? Hello, tem alguém aí? Não? Ok? É porque está num slide só, é isso? Ah, tá, então, perdão. Ok. O diabo também, meu irmão, vai preferir o ovo do chocolate. Escuta, vou fazer um parênteses aqui, não tem nenhum problema que você coma ovo de chocolate não, tá? Na bênção, se você quiser me dar um de presente, eu vou agradecer. Se quiser comer comigo, a gente come, não tem problema nenhum, tá? Mas ovo de chocolate não tem nada a ver com Páscoa, isso é falsa Páscoa. E sabe de onde vem isso? Ao longo do tempo, irmãos, o diabo vai fazer de tudo para esconder as coisas de Deus. Isso são influências pagãs que foram inseridas, são costumes que foram inseridos ao longo do tempo na celebração da Páscoa bíblica. A festa da Páscoa é uma festa bíblica, não foi ninguém que inventou, não foi imperador, não foi ninguém, é uma invenção de Deus. Deus começou esse negócio chamado Páscoa.
mas esses costumes vão sendo adicionados, inseridos na verdadeira festa da Páscoa. E, claro, tem sua origem nas mitologias, né, dos deuses falsos, especialmente essa coisa do ovo, do chocolate e do coelhinho. Isso vem de uma deusa da antiguidade chamada Ostera, cujo símbolo é um ovo de chocolate e um coelhinho. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Ou seja, isso é a falsa Páscoa. Quem entendeu? Dê glória a Deus. Irmãos, é impressionante. Quem aqui não se lembra ou nunca ouviu o famoso coelhinho da Páscoa? Que fazes aqui? Como é? Que trazes? Porque eu já estou perguntando, o que é que tu está fazendo aqui, coelhinho? Sai daqui. Aí um ovo, 2 ovos, 3 ovos, não sei o quê. Irmãos, crianças que ouviram isso, vai passar o resto da vida e não vai esquecer esse negócio. Quantas vezes nossos filhos têm ouvido falar a expressão Cordeiro da Páscoa? Nós precisamos pensar nisso, querido. O diabo não está brincando. E ele está indo buscar lá na memória dos nossos filhos, quando eles ainda são muito jovens. Uma das últimas coisas que Jesus fez aqui na terra foi a celebração de uma Páscoa. Ele convidou seus discípulos, ele pediu para mobiliar um cenáculo, e ali ele comeu essa Páscoa, e ele diz em Lucas 22:15, ele diz: eu ansiei, eu desejei ansiosamente comer essa última Páscoa com vocês. A última, porque ele diz: eu não comerei de novo, até no dia em que nós vamos comer juntos no reino do meu Pai. Jesus está esperando por nós para comer essa Páscoa lá, quando a gente estiver junto. A festa da Páscoa, irmãos, então, foi um cumprimento, aliás, cumpriu-se nessa festa todo o desígnio que havia sobre Jesus Cristo. Há vários locais, várias escrituras que comprovam que Jesus é esse cumprimento. Ele foi exatamente aquele cordeiro que haveria de vir ao mundo. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, num dos textos que lemos em Êxodo 12:21, que a Páscoa tinha que ter um cordeiro. No Novo Testamento, nós vemos lá em João 1:29, quando João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa deveria ser sem defeito. Jesus também podia dizer a seu respeito, lá em João 8:46, quando ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus foi o único que não pecou, nunca pecou, não teve pecado nenhum. Ele era o Cordeiro perfeito, ele era o Cordeiro completamente, que atendeu completamente às exigências de Deus. Existia um filósofo ateu francês, não sei porque francês, mas chamado Auguste Comte, viveu no século XIX. Ele é o criador do positivismo, influenciou muita gente nessa época. Inclusive, uma das influências dele é a escrita na nossa bandeira, ordem e progresso. Isso vem da influência do positivismo naquela época. E do relativismo, que também é filho dele. Mas ele dizia uma coisa, ele era tão orgulhoso da sua criação, que ele disse: eu vou criar um movimento tão forte, tão grande, que vai ser mais forte do que o cristianismo. Em 50 anos, ninguém vai se lembrar mais do cristianismo. Aí alguém, conversando com ele, disse assim: ok, vamos então para algumas questões importantes. Para você fundar um movimento maior do que o cristianismo, você tem primeiro que ter nascido de uma virgem. Você já dançou. Depois, você tem que ter tido uma vida completamente santa, você nunca pecou. Você já dançou nessa segunda também. Depois você vai ter que morrer, vai ter que ressuscitar ao terceiro dia. E aí eu receio que você já, nas duas primeiras você já dançou, imagina nessas duas últimas, tá? Quem é Auguste Comte hoje? Um filósofo que tem aí conhecemos algumas coisas que ele pensou. Tem uma rua lá em Paris, nós passamos por lá um dia desses, quando a gente vinha de Israel,
Uma rua com o nome dele, Auguste Comte. E daí? Mais nada. Quem é Auguste Comte? O cristianismo continua vivo, porque Jesus está vivo. Quem pode dar um aplauso a Jesus, dar um grito de júbilo, fazer algum barulho? O cordeiro pascual tinha que ser sacrificado à tarde, no crepúsculo. Jesus ficou pendurado naquela cruz das 9 da manhã às 3 horas da tarde, quando ele inclinou sua cabeça e expirou, dizendo: está consumado. Jesus também foi morto no crepúsculo, está lá em Mateus 27, versículo 45. Também dizia que nenhum osso do cordeiro deveria ou poderia ser quebrado. Lá em João 19:33 tem um relato que diz que os soldados foram para quebrar as pernas, porque essa é uma maneira de apressar a morte dos crucificados. Porque quebrando as pernas, eles não tinham mais esse movimento de levantar o diafragma e respirar. Ou seja, em poucos minutos, alguém que tinha suas pernas quebradas arriava, não tinha mais como levantar o diafragma e morria por asfixia. E eles foram lá quebrar as pernas porque era sexta-feira da Páscoa e eles não queriam que nenhuma pessoa crucificada ficasse de um dia para o outro. Então, os soldados, ao chegarem lá, quebraram as pernas dos 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Por isso que um soldado pegou uma lança e furou o seu lado e saiu sangue e água. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ele foi exatamente o cordeiro como havia sido determinado. O elemento, entretanto, mais importante da Páscoa era o sangue. Aquela noite significava a salvação, a proteção daquela casa. Quando eles passaram o sangue na porta das casas, e assim também a nossa redenção está no precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1,18 diz: não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Meu irmão, minha irmã, a sua salvação não foi comprada com oferendas, nem com sacrifícios, nem com penitências. A sua salvação foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Não há um preço maior do que esse. Ninguém poderia pagá-lo. Eu não poderia pagá-lo. Você não poderia pagá-lo. Mas Jesus pagou esse preço por mim e por você. E agora você pode ter vida, você pode ter salvação. Seus pecados foram expiados e você pode ter vida eterna. Quem vai dar glória a Deus por isso? Pergunta então agora é: por que é que nós celebramos a Páscoa? Nós celebramos a Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus, naquela última noite com seus discípulos, quando ele comeu a Páscoa, celebrou a Páscoa com eles, ele nos deixou um mandamento que nós consideramos um sacramento, que é a ceia do Senhor. Nós celebramos a Páscoa toda semana. Eu acho bonito celebrar a Páscoa na semana da Páscoa. Até já fizemos isso antes aqui como igreja. Acho que vamos voltar a fazer em nome de Jesus, né? Bonito. Mas o que Jesus deixou para nós foi um memorial. Se lembrem do Cordeiro da Páscoa. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, como diz o apóstolo Paulo. Jesus Cristo é esse Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Deus aceitou esse sacrifício. Irmãos, qualquer outro sacrifício não é aceitável diante de Deus. Por isso que nós dizemos sempre: nossa salvação é pela graça de Deus, é mediante a fé, mas através da graça. Foi pura graça de Deus. Ele desejou nos dar essa bênção, e Ele fez isso através de Jesus Cristo, continua fazendo isso agora mesmo, para mim e para você. Não podia ser qualquer cordeiro, não podia ser Buda, não podia ser Maomé, não podia ser Confúcio.
Porque todos esses profetas ou fundadores de alguma religião, se você for agora lá em Meca, na Arábia Saudita, lá tem um túmulo dizendo aqui jaz Maomé. Se você for em cada um desses fundadores, onde seus túmulos estão, lá está dizendo aqui jaz os restos mortais do fulano de tal. Mas se você for a Jerusalém, você vai chegar lá no jardim da tumba e vai ver uma tumba vazia. E em cima está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Por que celebramos a Páscoa? Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. É impressionante como nós podemos ver isso nas Escrituras. É impossível que alguém pudesse criar uma mentira desse tamanho. É impossível que alguém dissesse, não, vamos montar uma farsa, como alguns judeus tentaram fazer. Imagine que foi o contrário. Os judeus que queriam roubar o corpo de Jesus, esconder, dizer ele ressuscitou. Mas isso seria absolutamente impossível, porque por 40 dias, Jesus se apresentou a muitos dos seus discípulos. E quando ele foi assunto aos céus, mais de 500 irmãos estavam ali para vê-lo ser assunto aos céus. Ou seja, a primeira delas que viu foi as mulheres. Irmãos, as mulheres são as melhores para anunciar as coisas, né? Então, Lucas capítulo 24, está lá dizendo que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, logo cedo, ainda escuro, elas foram ao túmulo levar algumas especiarias, ou aquelas coisas que, aromas, que para colocar junto ao corpo. E quando elas chegaram, encontraram a pedra removida. Versículo 3 diz, mas ao entrarem não acharam ali o corpo do Senhor. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Irmãos, eu imagino que naquela manhã de domingo, começo do 3º dia, irmãos, nós estamos no começo do 3º milênio. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jesus morreu numa sexta-feira, passou sábado no túmulo, e na madrugada, não sabemos que horas ele ressuscitou, mas foi no comecinho do 3º dia. Porque quando as mulheres chegaram, ele já não estava mais lá. Essa vai ser a minha próxima série de mensagens. Jesus está voltando outra vez, querido. Você precisa saber como isso vai acontecer. No início do 3º dia, ele já tinha ressuscitado. As mulheres ficaram perplexas. Mas os varões, os anjos que estavam ali falaram, você está procurando alguém que vive no meio dos mortos? E elas saíram correndo para contar essa história. Porque naquele dia, 2 dias depois, você imagina, entre os discípulos, como é que era o ânimo deles. Nosso rei morreu, nosso Jesus morreu. A gente pensava que ele ia ser rei de Israel, agora ele está morto, está enterrado, acabou tudo, sonhos, já era. Imagina assim, uma decepção completa, uma frustração horrorosa, que matava eles e, não valeu a pena. Irmãos, quando parecia tudo perdido, quando parecia que tudo havia terminado, era o começo de uma nova vida, era um novo amanhecer para uma nova história, que o mundo jamais seria o mesmo depois daquela ressurreição, daquela manhã de domingo fria naquelas terras de Jerusalém. Quantos aqui foram já assistir o filme Ressurreição? Recomendo você assistir esse filme, viu, querido? Aliás, foi uma benção, não foi? Quinta-feira, irmãos, 170 gentes. 175.
Lotamos uma sala de cinema só da Igreja Mir, meu amigo. Pense numa galera abençoada, né? Gostei muito do filme, recomendo você assistir esse filme, viu? Embora não seja uma narrativa bíblica, mas não tem ali, que eu vi, nenhuma heresia, como tem, por exemplo, Noé. Noé é cheio de heresia, cheio de mentira mesmo. Mas esse filme não, esse filme é bem, né? Apesar de ter uma linguagem cinematográfica, que muita coisa não está na Bíblia, mas eles não atentam contra a história de Jesus. Não muda, não distorce a história, né? É a história sob o ponto de vista de um tribuno romano que vê Jesus como um romano. Muito, muito tremendo. Na partida, se bem que o Jesusinho era meio esquisito, né? Jesus era meio insosso, né, gente? Eu acho que Jesus tinha mais sal, assim, era mais, né? Sim ou não? Hein? Oi? Não vou contar o filme não, gente, tá? Para não estragar a surpresa, claro. Ok. Mas Jesus apareceu muitas vezes. Por exemplo, ele estava lá um dia, em João capítulo 20, versículo 19, os discípulos estavam reunidos, escondidos, com medo, frustrados, sem saber que ele tinha sido ressuscitado ainda. De repente, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Você já imaginou você agora não precisar mais de um dia fazer uma audiência com Jesus? Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que a gente pode fechar os olhos e ver Jesus. Saber que Ele está aqui nesse lugar. Saber que Ele não nos deixará nunca mais. O Espírito Santo que Ele enviou para estar conosco, Ele disse: eu vou enviar para que Ele esteja com vocês para sempre. Não é somente de vez em quando você chama, quando você pede. Ele está comigo, com você, todos os dias. Quem crê nisso, diga amém. Os 2 discípulos de Emaús ficaram impactados, porque eles estavam também tristes, frustrados, iam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante um pouco de Jerusalém, e de repente Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, e começa a conversar com eles. E eles estavam lá falando animadamente ou tristemente com as histórias, e Jesus fala: mas por que vocês estão conversando tão assim, né? Jesus assim, né, bem por fora. Aí ele: você é o único forasteiro que em Jerusalém não sabe das coisas que aconteceram, que Jesus, o mestre, era aquele poderoso em obras, e que nós esperávamos que ele fosse rei de Israel, mas hoje é o 3º dia que ele morreu e acabou tudo. E Jesus começa a explicar. Se você ler isso lá em Lucas capítulo 24, que história maravilhosa. E eles, quando chegam na aldeia, convencem Jesus para entrar, e Jesus senta com eles, e na hora em que Jesus agradece, parte o pão, eles reconhecem agora que era Jesus, e Jesus desaparece. E na mesma hora eles voltam para Jerusalém, para contar a última notícia. Irmãos, quando você descobre que Jesus está vivo, você não vai ficar parado em casa comendo pão com mortadela. Você vai sair, mesmo que seja no meio da noite, para contar para todo mundo: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Eu vi Ele, eu falei com Ele, Ele andou comigo, Ele está aqui, Ele veio, Ele está vivo! Agora, Ele não só está vivo, mas Ele habita em mim e habita em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que texto maravilhoso. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Logo, vamos ler juntos esse texto? Lendo aqui no telão, vamos todo mundo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso merece um grito, um júbilo, um aplauso, alguma coisa.
Você pode dizer: Cristo vive em mim? Amém. O último texto que quero ler. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A proteção que sua família precisa está debaixo do sangue do Cordeiro Jesus. Esse sangue está disponível a todo mundo hoje, queridos. Impressionante como muita gente hoje não leva em conta isso. Como muita gente hoje só procura saber dos seus próprios interesses. Não está nem aí se alguém vai ser salvo ou não. Ele acha que está salvo, então está tudo bem. Nossa tarefa não é somente viver com Jesus, em Jesus, e Jesus viver em nós. Ele nos deu uma tarefa. Ele disse: vão e façam discípulos agora de todas as nações. Leve todos a conhecer o que eu ensinei a vocês. Levem a todos essa história. Contem a todos essa história. De geração em geração. E olha, irmãos, eu acredito que o arrebatamento da igreja está muito perto. Não fique fazendo planos para viver aqui para sempre. Você sabe por que eu creio que durante a grande tribulação vai haver um grande avivamento? Eu vou explicar isso nas próximas mensagens, mas eu vou dar só cenas do próximo capítulo. É que no meio da grande tribulação, que vai seguir o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja não tem nenhum sinal. Ninguém sabe. Vai ser como ladrão, é surpresa completa. Mas depois que o arrebatamento da igreja, Jesus vier arrebatar a sua igreja, os que estiverem preparados, os vencedores, aqueles crentes que ficarem, vão saber que agora virá uma grande tribulação, e que só vai durar 3 anos e meio. Portanto, vai haver um avivamento tão poderoso, porque agora, o abençoado ou abençoada, sabe que aquela grana que ela está juntando para comprar aquele carrão, para comprar aquela casona, para fazer não sei o quê, ele sabe que aquilo vai acabar rápido, o anticristo vai tomar tudo. Então ele sabe que ele vai ter que investir isso na obra de Deus, então vai ser um avivamento poderoso. Só tem um detalhe, isso vai custar a sua vida. Se você ficar, diga misericórdia. Eu quero subir com os crentes vencedores. Quem entendeu, recebe, diga amém. A graça dele está liberada para você agora. Sabe quem vai subir no arrebatamento? Os crentes que estão vigiando, cuja vida não é mais importante, nem tem a vida como preciosa, contanto que Jesus seja conhecido no meio das nações. Essa é a proteção que você e eu precisamos. Sua família precisa do sangue do Cordeiro. Vamos abaixar a cabeça e vamos orar.